Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência de estudo e transformação na presença de Deus. Se você é novo por aqui e chegou aqui, quem sabe, de paraquedas, sem querer, aproveite e já considera deixar a tua inscrição. Porque todos os dias a gente demanda alguns minutinhos de todas as nossas 24 horas para ter o nosso momento com Deus de estudo e reflexão na sua palavra. E eu serei um meio que irá não apenas te motivar, mas que também irá te lembrar que ter um momento com Deus é algo fundamental para a sua vida. Tá bom? Nessa ocasião, quero convidar você a orar comigo, para logo em seguida a gente conhecer qual será o tema do estudo de hoje e entender o que é que o Papai do Céu preparou para cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, ele possa ser não apenas o nosso consolador, mas também o nosso professor, porque nós cremos e sabemos que a Tua Palavra foi inspirada pelo mesmo. E nada melhor do que aprender com aquele que com certeza inspirou homens santos a escrever e a deixar por toda a história essas palavras sagradas e santas que agregam tanto à nossa vida. Pai, queremos também te pedir o perdão dos nossos pecados, para que por meio da graça de Cristo, a justiça dele seja implantada em nós, e dessa maneira a gente possa ser justificado diante de ti e aceito por toda a eternidade a habitar na tua santa presença. Fica conosco, dá-nos a tua paz, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar aqui o tema de segunda-feira, e o tema é Ruth e Boaz. Esse casal que tem muito a nos ensinar. Eu separei aqui alguns pontos e também tem um contexto bastante interessante. E quando eu li, eu fiquei bastante impressionado com, vamos dizer assim, os detalhes que podem, de fato, agregar no nosso crescimento espiritual. O primeiro ponto que eu destaquei no nosso estudo diz assim, ó: Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara. Não sei se você sabe, mas Mara significa amarga, por causa da amargura de sua vida. Ontem nós conhecemos um pouquinho sobre a história de Noemi e de sua nora Ruth. A história que a gente tomou conhecimento fala que eles moravam em Belém, mas por ocasião de uma fome que aconteceu no local, eles tiveram que se mudar para um lugar, podemos dizer assim, um lugar não muito agradável, principalmente para o povo hebreu, que eram as terras de Moabe. E depois de algum tempo, a Noemi ficou viúva, o marido veio a falecer, e depois de cerca de 10 anos, os seus únicos 2 filhos também vieram a morrer, deixando não somente as esposas dos seus filhos viúvas, mas deixando a mãe, a Noemi, completamente desamparada. E esse tipo de atitude que ela teve aqui de querer mudar o seu nome para Mara, porque significava amarga, para trazer à tona o tipo de vida e a situação em que ela se encontrava, a gente percebe que é algo bastante natural. Quem sabe alguns de nós, passando por algumas experiências dolorosas da vida, a gente já teve esse mesmo tipo de reação. Do tipo de pensar que não há mais prazer ou alegria na vida. De pensar do tipo que não tem mais jeito, que vai ser de ladeira abaixo a situação da vida. A gente percebe que a Noemi estava, quem sabe, vivendo uma situação de completa desesperança. Infelizmente, essa realidade é muito comum aqui na Terra. Tudo isso por conta da situação em que nós estamos vivendo. Uma realidade completamente contaminada pelo pecado. Depois que o pecado passou a fazer parte da existência humana, os motivos de alegria, os motivos de prazer, a cada dia estão sendo minados, estão sendo diminuídos. E a cada dia mais surgem, de fato, espaços para tristeza, desesperança, completa amargura. Porém,
Olha o que esse ponto diz. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós. Dentro do contexto da história de Noemi e a sua nora Ruth, a forma como Deus demonstrou que ele não tinha se esquecido das suas filhas foi exatamente a atuação de Boaz na vida delas. Olha o que essa história, esse personagem, esse homem, foi capaz de promover na vida dessas mulheres, que quem sabe estavam passando pelos seus piores dias de vida. Vamos ler o contexto para a gente tomar conhecimento o quão providencial foi a vida e a atuação de Boaz na vida dessas duas mulheres que já tinham sofrido por demais. Olha só o que diz aqui em Ruth, capítulo 2, do versículo 5 ao 20. Diz assim, ó. Boaz perguntou ao capataz dos cefeiros: a quem pertencem aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Não vá recolher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão recolher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, e seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos cefeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não as impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Olha que história linda! Quando a gente se depara com um testemunho, uma história como essa, a gente meio que passa a ter esperança no ser humano, não é? Um homem como Boaz, que não apenas teve compaixão, mas também teve toda uma atitude de cuidado, de graça, né? De fato, de uma pessoa que se preocupa.
Veja como Ruth ficou impressionada. Quem é o Senhor? Como é que o Senhor pode se preocupar comigo? Eu não sou nem serva do Senhor, eu não faço nem parte do povo do Senhor. E aí Boaz diz, olha minha querida, eu estou apenas retribuindo aquilo que você tem feito com a sua sogra. Veja que mesmo uma mulher estrangeira, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, tinham ações, podemos dizer assim, invejáveis, ações admiráveis, a ponto de não apenas serem reconhecidas, mas também de serem prestigiadas. Boaz, ele agiu ali como uma espécie de um representante não apenas do povo, mas diretamente de Deus. Eu creio piamente que com certeza Deus ficou muito satisfeito com a maneira e a forma como Boaz não apenas tratou a Ruth, mas também a sua sogra Noemi. Eu separei alguns pontos com base nesse relato, nesse contexto bíblico que nós lemos. E o ponto que eu separei diz assim, ó. Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido, Elimeleque, sem obter a assistência da família de seu marido. Como eu mencionei no estudo de ontem, caso você não tenha feito, ele está disponível aqui no canal. A mulher, dentro da cultura do Oriente, ela era altamente dependente de uma figura masculina, seja do marido, seja dos filhos. O caso de Noemi era bastante, podemos dizer assim, difícil, porque ela nem tinha marido e nem tinha mais os filhos. Ela estava literalmente à mercê da própria sorte. E para que ela pudesse, podemos dizer assim, viver de certo modo tranquila com a herança do seu marido, trazendo para o contexto de hoje, com o aposento do marido, né? Ela precisaria que alguém a representasse. E essa pessoa teria que ser um homem. Um homem que pertencesse à família do seu marido. Em outras palavras, Noemi, ela ficava à mercê da boa vontade de outra pessoa. Essa era a triste situação que tanto Noemi como Ruth se encontravam. Quando Noemi tomou conhecimento que Boaz não apenas tinha achado graça aos olhos de Ruth, mas que estava agindo de maneira benevolente com a sua família, a Noemi começou a encontrar motivos, mais uma vez, de se alegrar. Motivos, mais uma vez, de ter prazer na vida. Porque simplesmente uma pessoa bondosa não apenas estava se importando com ela, mas estava à disposição de fazer o bem em prol da vida delas. Olha esse outro ponto que eu destaquei. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Uma coisa, gente, é a gente passar pela dor da separação de alguém que a gente ama. As pessoas que já passaram por isso, elas falam que com o tempo, elas aprendem a viver com a dor da saudade. Outra coisa bem diferente é viver com a amargura da pobreza. Porque é algo que não apenas constantemente lembra a mim e a você da situação horrível que está se passando, mas que também nos priva de muitas alegrias na vida. Eu tenho certeza que ninguém que já teve a experiência de ser pobre, de miséria, desse tipo de coisa, gostaria de passar um dia a mais nessa situação. A boa notícia que tanto Noemi e Ruth tiveram não era que os dias voltariam a ter um brilho, mas é que aquela situação triste que elas estavam passando, de completa desolação, estava com os dias contados. E isso elas conseguiram enxergar que isso era providência de Deus, que era Deus demonstrando a elas que ele não tinha as esquecido, que de uma forma ou de outra o Senhor tomaria providências, assim como ele faz com cada um de nós, para nos resgatar, para nos tirar da situação triste
que esse mundo se encontra, contaminado pelo pecado. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Os cristãos entendiam que Boaz é um tipo de Cristo, que não é apenas criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chamava de Filho do Homem. Quando as pessoas conseguem olhar para Boaz e ver nele um tipo de Cristo, assim como conseguiram ver em Moisés, em José do Egito e tantos outros, é porque essas pessoas elas conseguiam expressar características semelhantes às de Cristo. Características que lembravam as características de Cristo. E como um ponto aqui bem mencionou, Cristo ele não estava satisfeito em apenas em ser o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Redentor. Mas ele quis se aproximar ainda mais de cada um de nós, a ponto de se tornar um de nós. Não em essência, no aspecto pecaminoso, mas de ter a natureza humana. E aí você deve pensar, não, mas isso foi algo temporário, foi só para ele poder morrer ali na cruz, passar pela experiência da morte. Não. A Bíblia deixa claro que Cristo manterá essa condição por toda a eternidade. Em outras palavras, nós podemos ficar em paz e ter a convicção certa de que nós temos alguém, não apenas importante, mas poderoso em todos os aspectos da vida, que é nosso parente e que está pronto e preparado para resgatar a mim e a você e a qualquer um que se permitir ser resgatado por ele. Assim como Boaz resgatou essa família que estava vivendo os maus bocados da vida, Cristo quer resgatar a mim e a você desse planeta terrível e mau por ocasião do pecado. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo diz assim, ó. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por um pouco, com base em um detalhe técnico. A imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Olha que coisa maravilhosa. Boaz nos ajuda a ter uma compreensão mais correta e assertiva a respeito de Deus. Porque, embora muitas pessoas tenham passado por maus bocados, ainda existem muitas pessoas que têm uma concepção errada a respeito de Deus. E a vida de Boaz, a história de Ruth, a história de Noemi, foi registrada exatamente para trazer à tona essa importante verdade. Deus não é um Deus severo, mas é um Deus que se compadece conosco. É um Deus que deseja casar conosco e ter e manter esse relacionamento por toda a eternidade. É um Deus que não está preocupado com a condição que a gente se encontra, de pobreza moral, de uma vida contaminada pelo... Não. Ele não leva em consideração a isso. Mas ele está pronto para redimir a sua noiva, a saber, eu e você. Dentro do contexto dessa história, Ruth não tinha nada a oferecer. Nem mesmo era pertencente ao povo de Deus. Mas mesmo assim, Boaz quis se relacionar com ela. Boaz a escolheu para ser a sua noiva, a sua esposa, assim como Cristo escolheu a mim e a você e a qualquer um que se permitir a ser a noiva de Cristo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, um estudo maravilhoso. Eu particularmente gostei muito. Se você também gostou, se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, deixe o seu gostei, o seu like, para que dessa forma outras pessoas também possam ser alcançadas. E se você quiser se unir a mim nessa empreitada de disseminar as boas novas do Evangelho, estudos como esse, que tal você compartilhar esse estudo com as pessoas que você deseja o bem, quer bem e ama? Faz isso, porque aí você vai se unir junto a mim. E aí, de mãos dadas,
eu e você vamos espalhar palavras não apenas agradáveis, mas histórias que farão total diferença na vida de qualquer um, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que você compareça aqui no próximo estudo de amanhã. Eu estarei aqui te esperando e que Papai do Céu também vai estar, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.